Glória a Deus. É interessante porque o que nós, como cristão, ansiamos é justamente uma revelação clara de que Deus é conosco. A gente na fé, a gente fica esperando dioturnamente, ou pelo menos penso eu que seja assim, e que se manifeste sinais claros de que o Senhor é conosco, de que o Senhor de fato está vendo a nossa aflição, está compreendendo o que está acontecendo, e de repente Ele se revele a mim de alguma forma, demonstrando sinais daquilo que eu tenho pedido a Ele, e isso vai fortificar a minha fé, e a partir daí eu vou ser o cara. Agora não tenho dúvida que Deus é Deus. Esse LED piscou 5 vezes e apareceu o número 5 no meio da tela enquanto o pastor estava falando. Eu não tenho dúvida de que Deus está aqui, porque essa foi a minha oração. No capítulo 3, Deus ele se revelou a Moisés. E é interessante porque a forma em que Deus se revelou a Moisés deixou claro para ele no primeiro princípio o que Deus tinha a capacidade de fazer. Tinha uma sarça que se queimava e não se consumia. Aquela planta queimava, e o fogo estava ali, e não suficientemente apenas uma planta queimando, uma voz surgia a partir dali. Então tinha uma revelação clara de que algo sobrenatural, ou seja, algo que não era comum estava acontecendo. E no mesmo texto, Deus, além de falar com Moisés de uma maneira sobrenatural, Deus traz de forma clara que ele não estava inconsciente das coisas que estavam acontecendo. Deus ele diz a Moisés, olha, eu tenho observado aquilo que está acontecendo. Eu sei o que está acontecendo. Eu tenho escutado o clamor, eu tenho observado e chegou o tempo de alguma coisa acontecer, eis que te levanto para ser essa pessoa. Então Deus ele se revela de uma forma sobrenatural. Além de se revelar de uma forma sobrenatural, ele mostra a Moisés que ele era conhecedor de tudo aquilo que estava acontecendo. Então, por isso só, já era motivo mais do que suficiente para que Moisés ali se enchesse de fé e ele falava, uau, todo desafio que ele pedir para eu fazer, eu vou fazer. Por quê? Porque eu estou diante de algo sobrenatural, que de fato é conhecedor de todas as coisas. É bem conhecido por nós que as histórias de Deus para esse povo era uma história bem conhecida. Por quê? Porque eles tinham como hábito relatar o que acontecia. Então, quando você vê as histórias dos antepassados de Moisés, eles estavam habituados a viver sobrenatural. Então, era natural que Moisés, naquele momento ali, tivesse consciência de que o mesmo Deus que operou nos seus antepassados era o Deus que estava enviando ele para essa nova jornada. Mas o que me espanta quando ele chega para Deus, ele fala assim, mas quem é que vai acreditar naquilo que eu vou dizer? Como que eu vou chegar nos lugares e alguém vai acreditar no fato de que Deus é comigo? Uau, peraí, você não teve a revelação clara? Isso talvez é o que esteja impactando mais a gente como cristão. Apesar de ter experimentado, de ter experienciado algumas coisas, a gente não tem conseguido traduzir isso em ações práticas. Apesar de ter sido visitado, apesar de ter experimentado, e muitos dos que estão aqui, se não todos, já podem testemunhar do que Deus já fez na sua vida em alguma vez. Pode dizer, não, houve um tempo em que eu estava vivendo essa realidade e Deus me visitou, minha situação foi transformada. Se você ainda não está vivendo isso, em nome do Senhor Jesus, eu quero concordar que é chegado um tempo de você ter as suas próprias experiências, a fim de que você testemunhe para as pessoas que Deus continua sendo Deus. Amém? Eu concordo com isso sobre a sua vida. Essa é uma boa palavra para você? Que você experimente algo e fala, meu Deus, porque a palavra do Senhor ela é bem clara quando ela fala, quando Ele nos visita, nós ficaremos como quem sonham. Ou seja, a nossa boca se enche de riso. Sabe aquela realização? Esses dias eu vi, vou dedurar ela aqui, porque eu vi que ela ficou como quem sonha. Fotografia de um presente que ela ganhou do marido. A boca dela se encheu de riso. E o marido falou, estou dando porque ela é uma boa mulher. É mesmo. Olha lá. Foi gostoso ou não foi? Foi. Então quando a gente recebe algo que a gente talvez nem espere, a gente é surpreendido por isso, sim ou não? E a gente fica feliz por isso, fica ou não fica? Então a palavra do Senhor diz que quando o Senhor nos visita, nós ficamos como quem sonha, e a nossa boca automaticamente não contém o sorriso, a satisfação é clara. As pessoas olham para nós e falam assim, por que você está tão feliz?
Você não sabe o que me aconteceu. Esse é o desejo, não é o desejo? De contar para as pessoas aquilo que te aconteceu. Mas isso, de maneira cristã, isso não tem acontecido com essa frequência. Não tem acontecido com essa velocidade. Não tem acontecido porque a gente não tem conseguido traduzir a nossa fé para as pessoas. Nós não temos conseguido traduzir a resposta daquilo que Deus tem feito nas nossas vidas, de maneira em que as pessoas também sejam impactadas por aquilo que Deus está fazendo conosco. Então o que está acontecendo? Então nós precisamos quebrar essa barreira, nós precisamos romper essa barreira. A fé, ela precisa romper algumas barreiras. E eu quero trazer aqui alguns princípios básicos que vai nos auxiliar a romper essas barreiras, de maneira em que nós possamos de fato traduzir aquilo que Deus tem feito na nossa vida, de uma maneira prática, de uma maneira eficiente, de uma maneira onde Deus de fato possa falar a partir de nós. Porque é esse o desejo de Deus, gente. É falar a partir de mim, é falar a partir de você, é transformar não somente a minha realidade, mas transformar a realidade de outros através daquilo que Ele vai fazer em mim. Porque esse é o propósito. Porque existem pessoas que precisam de ver Deus em você para que ele seja curado. Existem pessoas que precisam ver Deus em você para que ele seja liberto. Existem pessoas que precisam de ver Deus em você para que ele prospere. Existem pessoas que precisam ver Deus na sua família para que ele tenha um modelo de família também. Existem pessoas que precisam ver Deus no seu casamento para que o casamento dele seja reativado. Amém? Então o Senhor ele vai continuar trabalhando, ele vai continuar andando por caminhos. E esses caminhos, queridos, passam por mim, passam por você. Então, a barreira de fé é formada por atitudes, que pode baixar bem altão. A barreira de fé é formada por atitudes que prejudicam a nossa confiança e nos impede de obedecer à vontade do Senhor. Então, o inimigo, sabedor disso, ele vai começar a gerar algumas situações, e essas situações, ela tem um único propósito: produzir situações e essas situações me impedir de ser pleno. Porque o propósito de um encontro com as boas novas é a plenitude. Jesus ele não chamou aqueles discípulos: vinde após mim, que eu vos farei pescadores de homens, para eles continuar ser quem eles eram. Mas os chamou para transformar aquilo que eles eram. Era para turbinar, para capacitá-los, para ensiná-los, para pegar pessoas comuns e converter pessoas comuns em pessoas sobrenaturais. Para que as pessoas olhassem e falavam assim: uau, aquele cidadão era alguém comum, era alguém simples, era alguém como eu, e agora esse cidadão é alguém sobrenatural. Como isso aconteceu? Porque isso que desperta. Uau, eu conheci a realidade de vida daquela pessoa. Depois que Deus o visitou, olha só a vida que ele está vivendo. Eu vi como ele estava enfermo. Olha só como essa pessoa está agora, depois que uma palavra foi liberada sobre ele. Então nós temos que ter esse discernimento. Então, uma autoimagem negativa, a maneira em que você projeta a si mesmo, a maneira em que você enxerga a si mesmo, ela é falsa. Porque isso pode ter sido formada por opiniões de pessoas de fora. Gente que não tem relação com o seu crescimento, nem contribui com o seu avanço, mas tem uma opinião distorcida acerca de você. Sabe, quando alguém que olha para você e fala: você é isso, você é aquilo, você é assim, você é assado. As pessoas vão nos rotulando, produzindo algo no seu interior, e a partir daí você tem uma autoimagem de você distorcida, ou seja, você se olha no espelho e não se reconhece como aquela figura que Deus te fez para ser. Você olha e você ouve aquelas vozes, sabe aquelas vozes que ficam dizendo, te achatando, te limitando, impedindo você de romper? Está na hora de acabar com isso, amém? Então essa autoimagem negativa pode nos atrapalhar. Então uma autoimagem forte e positiva é a melhor preparação que você pode ser. Pastor, mas aonde eu vou buscar essa imagem, hein, querido? No Criador. Amém? É no Criador. Então a proposta de Deus na sua palavra é estabelecer uma imagem forte e poderosa acerca de você. E essa imagem forte e poderosa não é para que você se torne alguém soberbo, né? Eu falo que tem gente que não pode ganhar autoridade para nada, né? Você deu ele um apito, Jesus amado, toma conta agora, né? Tem gente que não consegue administrar. Por quê? Porque não tem humildade no seu coração. A palavra do Senhor declara que nós precisamos ser como Ele, não é?
Então ele diz que ele é manso e humilde de coração. A humildade, gente, a humildade não é pobreza. Ah, fulano é humilde, porque já viu a casinha que ele mora? Ah, dá dinheiro a ele para ver se ele é humilde. Amém? Você só conhece alguém quando esse alguém tem poder. Quando a autoridade chega até ele, ele se revela. Nossa, fulano mudou, porque agora... Não, não mudou, ele só se revelou. Aquilo estava dentro dele. Aquela era uma verdade que ele não mostrava, porque naquele momento ele precisava ser aquele personagem. Amém? Então, a palavra do Senhor, ela tem um objetivo. Trazer para nós uma instrução clara, e essa instrução, ela precisa nos manter posicionados. Amém? Então, a primeira coisa que rouba essa autoimagem é ter uma ignorância acerca do caráter de Deus. É ser ignorante acerca do caráter de Deus. Porque quando ele declara na sua palavra que eu, o Senhor, não mudo, eu sou fiel para cumprir as minhas promessas, eu não sou aquele que mente, eu sou aquele que cria todas as coisas. Então eu preciso entender que quando eu começo a entender acerca do caráter, ou seja, as características que são inerentes acerca de Deus, aquilo me dá certeza da imagem que eu tenho. Amém? Porque a palavra do Senhor diz que nós fomos feitos segundo a sua imagem e semelhança. Amém? Então a sua autoimagem, ela precisa ser confrontada com a palavra de Deus. Então eu preciso olhar para o caráter de Deus. E a partir do caráter de Deus, eu preciso estabelecer a minha imagem. Eu sou ignorante acerca das promessas de Deus. Eu não conheço acerca das promessas de Deus. Pastor, eu não sei nada acerca das promessas de Deus. Eu não sei nada acerca dos fundamentos básicos da palavra, para que eu possa fundamentar a minha fé nas promessas dele. Amém? Porque a partir daí, nada vai produzir engano sobre a minha vida. Então, 3 coisas que você precisa trabalhar para que você possa, de fato, conquistar aquilo para que você foi conquistado. Primeiro, a questão da dúvida. Amém? Em 1 Reis, capítulo 18, versículo 21, Elias dá uma palavra. Então Elias chegou ao todo o povo e disse: até quando cocheareis entre 2 pensamentos? Se é o Senhor Deus, segui-o. Eu não posso ter dúvidas nas minhas escolhas. Sabe, eu não posso ter dúvidas nas instruções. Eu não posso ter pensamento dúbio. Eu não posso andar por 2 pensamentos. Eu não posso querer viver uma vida em Deus hoje, como bem disse o Ednilson aqui, e amanhã toca o terror. Ah, domingo está chegando, eu volto, está tudo certo. Não, eu não posso ter o pensamento duvidoso. Eu não posso, algumas versões da palavra diz, eu não posso ser claudicante. Eu não posso mancar entre 2 escolhas. Ora eu estou desse lado de cá, ora eu estou acreditando nessa questão. Eu preciso escolher um caminho para andar e let's go, vamos embora. Amém? Então ele fala, então até quando cocheareis entre 2 pensamentos? Então eu preciso filtrar o que está acontecendo na minha mente e estabelecer uma coisa somente. Amém? Um princípio para me mover, um princípio para andar. Então Moisés duvidou que os israelitas acreditariam que ele havia sido escolhido pelo Senhor para liderá-los. Por que Moisés duvidou? Porque ele tinha um pensamento formado acerca da sua história de vida. Mas ele não conseguiu internalizar o pensamento daquele encontro que ele teve com Deus. Aquele encontro que ele teve com Deus, apesar de ter sido sobrenatural, ainda não havia ganhado proporção e dimensão no coração dele. Então a gente precisa, de fato, buscar essa relação de maneira que esse encontro ele seja cada vez maior. Então, Deus graciosamente deu a ele garantias. Querido, eu quero dizer a você, não tenha dúvida, Deus dá garantias de que ele continua sendo Deus. Amém? Ele continua sendo Deus, e ele continua sendo bom, e ele continua sendo sobrenatural. Amém? Ele é o Senhor de todas as coisas. Então Deus ele deu garantias. Então, de maneira em que ele poderia cumprir tudo aquilo que ele havia prometido. Moisés, joga isso aqui no chão. Jogou, virou uma cobra. Uau! Pronto, já deu garantia de que ele podia fazer qualquer coisa a partir de qualquer coisa. Era o suficiente. Então, eu quero que você pegue as suas experiências que você já teve. Eu quero que você, se você ainda não teve uma experiência, eu quero que você clame por isso, para que você tenha um encontro sobrenatural. Porque isso
vai te dar garantias de que você não precisa ter dúvidas em seguir ao Senhor. Amém? Você não precisa ter dúvidas em seguir o Senhor. Moisés, de alguma forma, duvidou. Então, quando a dúvida invade a nossa mente, ela só pode ser superada com uma dedicação às Escrituras. Pastor, eu tenho algumas dúvidas. Ok, então vamos confrontar essas dúvidas no que Deus diz acerca disso. Amém? Porque o primeiro princípio, gente, o primeiro princípio do cristianismo é crer em Cristo. Porque de que adianta ser cristão se eu não creio em Cristo? Como que eu posso me declarar cristão, me autodenominar cristão, se eu não acredito em Cristo? A partir da minha crença em Cristo, eu preciso crer na sua palavra. Então a Bíblia não é um livro de discussão para nós. Eu não posso olhar a Bíblia e falar, olha, algumas coisas não. Então, o segundo ponto é eu creio em Cristo. Pronto, creio. Então eu creio também na sua palavra. Eu crendo na sua palavra, eu preciso crer que a sua palavra ela é boa, ela é viva, ela é fiel, ela é eficaz, ela é penetrante, ela é transformadora, ela é realizadora. Então eu preciso crer nisso. Então Moisés, ele ficou ali cocheando. Então eu preciso superar isso com o estudo da palavra. Então, segundo ponto, para bater a dúvida, oração persistente. Sabe uma oração persistente? É uma insistência em estabelecer um relacionamento. Isso precisa ser algo até romper. Gente, quem faz atividade física aqui não começou a ser o atleta que é hoje. Ele estabeleceu isso como uma rotina, chegou uma época em que ele rompeu uma barreira, né? As dores permanecem. É verdade ou não é? Quem faz atividade física sempre vive com dor. Mas aquela dor não é aquela dor que diz assim, não vou mais, não. É uma dor que ele sabe que aquilo está produzindo crescimento, desenvolvimento na sua capacidade física. Então, não dá para você virar um agente de oração hoje. Mas você pode começar hoje. 5 minutinhos, 10 minutinhos, 20 minutinhos, meia hora, 1 hora. Daqui a pouco alguém, vai terminar de orar mais não? Uau! Rompeu uma barreira. Então uma oração persistente, uma oração perseverante, vai fazer com que eu gere hábitos, e esses hábitos eles vão se tornar cada vez mais profundos. E quanto mais ele se torna profundo, mais eu começo a desalojar a incerteza. Amém? Porque o objetivo de uma oração é desalojar, tirar do lugar uma incerteza. Sabe, dar uma ordem de despejo para a dúvida. É você chegar com uma carta, sai para lá, dúvida. A partir de agora eu não tenho dúvida, não tenho mais incerteza. Eu estou substituindo a dúvida que tinha por uma verdade bíblica, porque a minha relação foi construída em cima disso. Amém? Então, porque em Marcos capítulo 11, no versículo 23, a palavra do Senhor declara, se alguém disser a este monte, erga-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará no que se diz, assim será com ele. Ele não está falando aqui da montanha literal, sabe? Você chegar no pé do morro e falar assim, sai daqui e vai para o mar. Não, ele está falando das barreiras. Que barreiras que você tem enfrentado hoje? Quais são as circunstâncias que você crê ou precisa crer que em Deus elas serão removidas? Quais são as coisas que você precisa crer que com a sua palavra em Deus ela vai transformar a ambiência? Então o que Deus está falando é você crer no seu coração e liberar uma palavra e não guardar sequer um lance de dúvida acerca disso, para que num tempo qualquer aquilo se dissipou, foi para longe da sua realidade. Então o que Deus está dizendo aqui é isso, erga-te, lança-te no mar, vá para um lugar longe de mim, de maneira em que isso de fato se estabeleça como uma verdade. A segunda coisa que eu destaco aqui, primeiro é dúvida, a segunda é um sentimento de inadequação. Sabe quando você não se sente capaz? Você não se sente capaz, você acha que nada é para você. Tem gente que tem uma fala, uma cantiga, fala assim, para mim tudo é muito difícil. As coisas para mim sempre dá problema. Não, tudo que, deu errado, já sabia.
Sabe, você tem tanta convicção de que para você as coisas não vão funcionar, você acredita que não vai acontecer mesmo? Não vai acontecer. Jó, ele faz uma declaração contundente, ele fala, aquilo que eu temia me sobreveio. Mas lógico, você ficou pensando naquilo todo dia, o dia inteiro, todo dia, o dia inteiro, materializou. Gente, você já falou de alguém e se alguém apareceu? Eu falo que assunto tem presença. Você está conversando de uma situação, a situação aparece. Vamos encerrar, o assunto chegou. Então é importante você entender que esse sentimento de inadequação, você começa a olhar para você e o seu pensamento acerca de você mesmo é tão ruim que nada que eu diga aqui pode produzir em você uma emoção. Essa conversa do pastor aí, já ouvi até essa mensagem. Acho que foi ele mesmo que pregou isso aí, já escutei isso aí não sei quantas vezes. Isso aí não acontece não. Quer ver? Daqui a pouco ele vai falar de outra coisa. Já está decorado. Você não acha que você é o recipiente onde Deus vai operar o sobrenatural. Pode operar aqui, pode fazer, mas comigo não, isso não é para mim não. Você até se diz cético. Eu até gosto de ir na igreja, mas eu sou meio cético em algumas coisas. Você percebe que você não se sente adequado para a manifestação da palavra de Deus. Eu quero dizer para você algo. Todo mundo em que Jesus operou milagre era inadequado. Segundo a sociedade, eram pecadores. Segundo o que eles se envolveram, eram pessoas complicadas, eram ladrões, eram pessoas sem cultura, eram pessoas que não tinham capacidade de ser quem eles seriam. E de repente a presença de Jesus por si só transformou a realidade dessas pessoas e nós falamos dela até hoje, ou seja, de inadequados para adequados, de adequados para exemplos, de exemplos para testemunhos, de testemunhos para a Escritura. E a gente vai falando dessas pessoas que, mas aquela mulher era prostituta. Pois é, mas ela entrou na genealogia de Cristo. Ela inadequada, de inadequada, ela virou alguém que gerou alguém, que gerou alguém, e esse alguém chegou até a nós porque aquela inadequada lá atrás tomou uma posição na vida dela. Raabe era inadequada. E de repente os espias foram até lá e Raabe falou assim, vocês ficam escondidos aqui. Guardou. Correu risco de vida, mas se posicionou e de inadequada ela gerou na geração dela Davi. Você discerne isso, sabe? Quando você vê da mulher samaritana, pensa numa mulher inadequada, com 5 maridos que não era dela. Pensa numa mulher complicada, complicadíssima. E Jesus senta ali com aquela mulher inadequada e bate um papo longuíssimo com ela. Uma conversa grandiosa. Aí de repente aquela mulher inadequada, ela sai da onde estava e vai para a cidade dizendo assim, encontrei alguém que pode transformar a vida de vocês. Aí de repente tinha 5.000 homens sentados à beira da cidade, ouvindo Jesus discursar acerca de alguma coisa. Eis que surge o milagre dos pães e dos peixes, a partir de uma mulher inadequada. Então esse sentimento de inadequação, ele é preenchido exatamente pela presença de Deus. Deus é que estabelece quem você é. Ei, querido, é importante você entender, Deus é que estabelece quem você é. Sabe, é importante você falar, peraí, eu tô vivendo a opinião de quem? Eu tô olhando a imagem segundo a visão de quem? Então eu preciso entender que a minha adequação, ela vem de acordo com a palavra de Deus. Deus, ele finaliza dizendo para Moisés, Moisés, eu quem vou com você, sou eu a quem dou garantias. Ei, não é por quem eu sou, gente, é por quem ele é. Amém? Uma alma que vai em direção àquilo que é consciente, ou seja, nós quebramos essa barreira da fé, nós seremos capazes de ver a evidência da presença de Deus e experimentar com alegria o sobrenatural. Então me entenda, se você tiver dúvida, se você se sentir inadequado e se você tiver medo, nada do que fazemos aqui vai ser uma realidade da sua vida, ainda que pela misericórdia algumas coisas tenham acontecendo. Onde você estaria hoje se você não tivesse medo de entrar em alguns desafios? O que teria acontecido na sua realidade
se você não tivesse dúvida no seu coração. Então, essa é uma verdade que a gente precisa assumir para nós. Porque Deus continua sendo Deus. E o que compete a mim e a você fazer, gente, é nós que temos que fazer. Existem orações que elas só serão respondidas mediante ao meu passo de fé. Talvez Josué estivesse à beira do rio Jordão até agora, esperando para poder atravessar. E Deus agora mudou, você precisa botar o pé sobre as águas. Talvez aquela mulher estaria até hoje sofrendo com uma hemorragia que não se cessava. Mas ela precisou sair do conforto e ir até Jesus. Talvez aquele homem estaria sentado, paralisado à beira do tanque por uma eternidade, até que ele viesse a morrer. Mas ele precisou se firmar em cima das suas pernas e colocar-se de pé. Talvez Bartimeu nunca houvesse aberto seus olhos, se ele não tivesse se disposto a gritar ao filho de Davi. Então existem ações que precisam romper com o status. Sabe aquele homem com a mão mirrada no meio do templo, de repente Jesus no sábado diz para ele, ei, estende a sua mão. Ele sabia que ele teria que quebrar protocolos ali. Poxa, sábado, não vou fazer isso. Jesus, o senhor não pode me curar na segunda? Sabe? Talvez a gente está envolto demais em alguns processos pré-estabelecidos que nos impedem de sermos plenos, de vivermos uma verdade plena. Hoje essa palavra ela tem um objetivo. O que tem gerado dúvida no seu coração? O que Deus tem dito para você não é suficiente? O que a palavra declara, ela não é o bastante? Os testemunhos que você tem escutado, eles não são suficientes para estabelecer uma crença no seu coração. Aquilo que Deus já fez na sua vida, já não é o bastante para você manter isso na sua memória, para que você possa continuar conquistando. Então é importante você entender que a dúvida ela precisa ser combatida. Sabe? Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho para que todo aquele que nele crê não morresse, mas tenha vida eterna. Eu vim para que você tenha vida e tenha a sua vida de maneira abundante. Então por que se sentir inadequado? Por que não se sentir encaixado? Ei, o amor dele é imensurável. Então por que você não se sente abraçado, envolvido por esse amor? Ah, isso não é para mim. Ei, ele amou o mundo para que você não perecesse. Ele amou o mundo para que você ganhasse a sua vida. Ele entregou a sua vida para que você ganhasse a sua. Ah, medo de fracasso, pastor. Tenho medo, um medo que chega e exala. Eu não vos dei um espírito de medo. Sabe? Então é importante ter, porque por meio daquele que nos amou, nós nos tornamos bem mais do que vencedores em Cristo Jesus. Então existe uma história de pessoas que romperam barreiras porque decidiram largar para trás a dúvida, um sentimento de pequenez, sabe, um sentimento de medo. Largaram para trás e começaram a crescer de maneira exponencial. Então, em nome do Senhor Jesus, gostaria que você fechasse seus olhos por um momento. Pai, talvez alguns dos que aqui estão sendo invadidos nos seus pensamentos. O inimigo de alguma forma tem encontrado um lugar para prosperar nos pensamentos dos teus filhos. E isso tem impedido a tua plenitude, a tua verdade, a tua realidade de se manifestar na vida dos teus filhos. Porque o Senhor é um Deus que cura. O Senhor é um Deus que cura toda dor. O Senhor é um Deus que transforma realidades. Mas existem pensamentos dizendo, não, essa realidade
de transformação não é para mim. Ei, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, eu concordo que a sua realidade será transformada sim. Ah, eu não mereço. Ei, não é questão de merecimento, é questão de uma escolha. Vós se fosse plantado junto a ribeiro de águas, para que você dê fruto e um fruto permanente. Amém? Pai, nós concordamos com isso. Ah, eu não experimentei. Ei, em nome do Senhor Jesus, Pai, eu profetizo que pessoas que estão nesta manhã, neste lugar, vão experimentar algo sobrenatural nesses dias que se seguem. Uma resposta de oração que está pendente há tanto tempo. Eu concordo que o Senhor abra os céus sobre a vida, Pai, e que eles possam experimentar e testemunhar. Eu tive uma experiência sobrenatural. Aquilo que eu achava que não ia abrir, abriu. Aquilo que eu achava que não ia mudar, mudou. Aquilo que parecia impossível, deixou de ser impossível. Uma sentença que parecia que não ia mudar, ela foi revertida, ela foi mudada, ela foi transformada. Uma situação de tempos, já tinha até deixado de sonhar. Ei, em nome de Jesus, eu concordo que os teus sonhos ressuscitarão. Eu concordo com isso. Que essa manhã de domingo não seja apenas uma manhã de reunião aleatória, mas que seja uma manhã onde Deus responda ao seu clamor e Ele possa sarar a sua terra, sarar a sua ferida. Eu concordo que Deus amplie as suas tendas nessa manhã. Eu concordo que Deus amplie as suas tendas. Eu concordo que você enxergue em algum lugar e Deus te posicione neste lugar da sua visão. Deus, eu concordo, existem visões aqui, Senhor, e que essas visões se estabeleçam em nome de Jesus. Eu concordo que os seus filhos coloquem os pés em lugares que seriam impossíveis de serem colocados, mas o teu favor irá com eles. Eu concordo que novos negócios surjam. Eu concordo que novos empreendimentos surjam. Eu concordo que sonhos que não foram sonhados, ideias que não foram tidas, se manifestem neste lugar. Eu concordo que corpos físicos sejam sarados. Eu concordo que a cura invada, Senhor, invada este lugar, Senhor, com a tua cura. Jeová Rafá, Jeová Rafá, o Deus que sara, o Deus que cura. Eu concordo com o Deus que cura neste lugar. Vem, toma o teu lugar. Vem, toma o teu lugar. Vem, toma o teu